Olá pessoal, aqui é o professor Ariel Menezes. Nessa aula a gente vai estar falando sobre a forma mais fácil de utilizar um banco de dados MongoDB. Então, um facilitador aqui pelo fato de a gente estar utilizando o CodeSpace é que ele já vem com muita coisa já instalada. Uma delas é o Docker. Deixa eu rodar um Docker traço version aqui, ele diz a versão, e o Docker Compose já instalado, já pronto para a gente utilizar. Então, a forma mais fácil de você estar utilizando ali o MongoDB seria você utilizando ele via Docker. Então, se a gente pesquisar aqui, ó, MongoDB Docker Compose e vir aqui no Docker Hub com a imagem oficial, vai ter algumas formas de você estar usando ele aqui. Então, você pode rodar só um Docker Run e aí ele já vai funcionar. Tem esse daqui também que vai vir mais algumas coisinhas, mas eu prefiro usar aqui o Docker Compose com esse arquivo aqui. Então, eu vou copiar esse arquivo, criar no nosso repositório aqui o docker-compose-yaml, dar um Ctrl V. Aí uma coisa que aqui é interessante explicar, que a gente tem dois serviços aqui. A gente tem um serviço do Mongo, aí esse nome aqui pode ser o que você quiser, mas geralmente a gente coloca o mesmo que o da imagem. E aí a imagem o nome só pode ser isso aqui, Mongo. E o Mongo Express. O nome pode ser a mesma coisa, qualquer nome, mas a gente, por padrão, coloca o mesmo nome que o nome da imagem aqui, que é Mongo Express. São coisas diferentes. Esse daqui é o banco de dados MongoDB em si, e o Mongo Express é uma interface gráfica, visual, web, para a gente estar acessando o MongoDB. Então ele se conecta com o seu banco de dados MongoDB e aí ele vai estar usando esse usuário e essa senha se conectando a essa porta aqui, que é a porta do seu MongoDB. Então, uma observação aqui importante, como seu serviço aqui está dentro de um container, o que ele vai estar se conectando vai ser nesse nome aqui. Então, o nome que aparece aqui em cima é o que aparece nesse arroba. Mas quando a gente for conectar a nossa aplicação nesse banco de dados, ele vai ser no localhost, porque nossa aplicação vai estar fora dos containers. Então, apenas uma coisa para a gente saber, para daqui a pouquinho eu vou falar de novo isso na hora que a gente for conectar. Nesse momento aqui, só mais uma configuraçãozinha que é importante. Se você observar, tem esse ports aqui. A relevância disso aqui é que essa aplicação Mongo Express, ela sobe por padrão na porta 8081. Então, dentro do container ela está nessa porta, mas fora do container a gente não tem acesso a ela, a não ser que a gente faça esse mapeamento aqui. Então, a gente vai estar dizendo que a porta 8081 de dentro do container vai ser mapeada para essa mesma numeração, que é o que está do lado direito, fora do container, para que a gente consiga acessar o localhost 8081 e a gente possa acessar o Mongo Express. E isso aqui tem que ser equivalente aqui para o MongoDB também. Então a gente tem que fazer aqui um ports, e aí por padrão o MongoDB sobe na porta 27017, então a gente vai fazer esse mapeamento, e aí a porta interna tem que ser a 27017, mas a externa pode ser a que a gente quiser. E aí por padrão a gente bota mesmo a interna e externa aqui. Isso aqui vai ser necessário para daqui a pouco, quando a gente for conectar nossa aplicação Express nesse banco de dados, ele ser acessível. E aí pronto, já temos esse Docker Compose YAML ali configurado certinho. A gente só vai precisar fazer um Docker Compose up. E aí ele já vai funcionar. E aí para você não ter que lembrar, a gente pode criar aqui no nosso package JSON um comando para dar start no nosso serviço. Então vai ser um start database, dois pontos database. E aí a gente vai colocar um Docker Compose up aqui dentro. E aí, mais uma coisa, se a gente startar ele desse jeito, a gente vai ficar preso no terminal aqui. E a gente não quer ficar preso, a gente quer que ele rode no background. E aí a gente só coloca uma flag "-d" aqui, que ele vai funcionar. Então a gente faz aqui um npm run start database. Ele vai baixar o banco de dados aqui primeiro e o front-end aqui que acessa o banco de dados. E na sua máquina local, se você tiver com Docker e fizer isso aqui, ele só vai baixar uma vez. Já no CodeSpace, toda vez que esse ambiente aqui do CodeSpace for deletado e você criar um novo CodeSpace, ele vai ter que baixar novamente.
Então a gente vai esperar um pouquinho aqui. Aí não costuma demorar muito, então ele já terminou de baixar, aí agora ele está criando. E aí ele já aparece aqui, ó, sua aplicação está rodando na porta 8081. Se a gente vier aqui em portas, tem duas portas, a 27017, que é a do banco de dados, e a 8081, que é do front-end que acessa o banco de dados. Se a gente rodar um Docker PS aqui, a gente consegue ver eles também, ó, no localhost 8081, no localhost 27017. Então, o Mongo e o Mongo Express, as imagens. Então pronto, vamos clicar aqui, ó, na porta 8081. Ele pode demorar alguns segundinhos para carregar, mas aí só você dar o F5 ali depois de algumas vezes e ele já vai funcionar aqui. E aí ele tem os três bancos de dados padrão aqui, o de admin, que vai ter os usuários, e aí o usuário root que a gente está usando ali, né? O root e como usuário, example como senha. A gente pode criar outros bancos de dados, então banco de dados teste, create database, e aí aqui a gente pode ver as collections, e aí para ele existir ele tem que ter pelo menos uma collection. Então ele cria com a collection delete me, se a gente deletar essa collection, ele deleta o banco de dados também. Então a gente pode criar uma collection, exemplo aqui, ela já inicia vazia e a gente pode adicionar coisas. Então documento teste 1, 2, 3, não existe nenhum, então a gente vai só criar aqui, né? E era para pesquisar. Então, por padrão, ele inicia aqui com um ID e a gente pode colocar o que a gente quiser aqui, ó, como chave e valor. É basicamente um JSON. Então, exemplo, hum, exemplo 2. E aí os IDs aqui eles são levemente aleatórios, então você vai ver aqui que eles são diferentes. Se você não colocar um determinado parâmetro, ele fica vazio aqui. E aí os parâmetros que são preenchidos eles aparecem. São todos JSON. Ele aqui não tem nenhum, não força uma formatação. E a gente pode pesquisar aqui, ó, por chave e valor, se existe um que seja desse jeito. Então deve ser do tipo number nesse caso. Então, pronto. A gente pode deletar esse documento. A gente pode deletar todos os documentos. A gente pode deletar a collection. Ele deletou a collection. Todas as collections, o banco de dados é deletado também, ele some. Então, database not found. Então, pronto, a gente pode fazer isso. E aí, a partir de agora, nesse momento aqui, ainda não vou comitar isso aqui, porque a gente só fez essa alteração. E aí, a gente vai, nosso próximo vídeo, você vai ver aqui como criar uma model e conectar nesse banco de dados para utilizar ele ali com os seus endpoints. Então, até a próxima, pessoal.